você, meu amigo, minha amiga. Aqui quem vos fala é Zé Roberto Pereira, um palmeirense de coração. Hoje irei contar um pouco da história da nossa querida Palmeira, centralizando e tendo nosso foco principal na década de 60 do século passado, que eu considero a década de ouro da nossa querida Palmeira dos Índios. Um forte abraço a todos e vamos ao nosso trabalho sobre a nossa Palmeira dos Índios, a princesa do sertão alagoano. Após resolveram a questão política entre o governador-geral, com sede em Salvador, o general Francisco Barreto de Menezes, e o governador de Pernambuco, André Vidal de Negreiros, foram agraciados pelo rei de Portugal com duas sesmarias. Sesmarias são grande quantidade de terra. A primeira sesmaria do comendador Cristóvão de Burgos e Contreiras, que compreende hoje as terras que pertencem aos municípios de Bom Conselho, em Pernambuco, Palmeira dos Índios e Quebrangulo, em Alagoas. A segunda sesmaria para o coronel de milícia Nicolau Aranha Pacheco, compreende hoje o município de Garanhuns, em Pernambuco. Estamos em 1660, no auge da guerra contra o Quilombo dos Palmares. Na sesmaria do comendador Cristóvão de Burgos e Contreiras havia o Quilombo de Pedro Papacaça. Na sesmaria de Nicolau Aranha Pacheco, o Quilombo do Castanho. Em Rainha Isabel, distrito de Bom Conselho, o Quilombo dos Macacos. Por isso, esta ligação histórica, principalmente entre as cidades de Bom Conselho, Quebrangulo e Palmeira dos Índios. Segundo a lenda, Palmeira dos Índios foi criada através do amor do índio Tilixi pela Índia Tixiliá. Famílias inimigas não permitiram o casamento, levando ao suicídio o casal apaixonado. Palmeira dos Índios é levada à cidade em 20 de agosto de 1889. Tem uma área de 460 km², com população estimada de 74 mil pessoas. Fica situada no agreste alagoano e distante da capital Maceió, 140 quilômetros. Com estas imagens aéreas da querida Palmeira dos Índios, iremos apresentar os anos dourados de Palmeira, que foi a década de 60 do século passado, há exatos 55 anos, pois estamos em 2021. E toda a nossa geração está acima dos 70 anos. O fundo musical é o hino de Palmeira dos Índios, letra de Luiz de Barros Torres e José Ribeiro Torres, música do maestro José Gonçalves e Luiz Barros Torres. Palmeira dos Índios passa por uma época de ouro com sua juventude fervilhando de cultura. Os colégios estadual Humberto Mendes, Pio XII, Cristo Redentor brigavam entre si para saber qual o melhor. Brigavam pela qualidade das bandas marciais, nos júris simulados, nos movimentos estudantis como o CLSJ, Clube Lítero Social da Juventude. Padre Odilon Amador dos Santos, diretor do estadual, Padre Mauro Daniel, diretor do Pio XII, cada um querendo o melhor para seus alunos. Alunos como Mário Cataosso, Pedro Peru, João Pizunho, Aloysio Alves, Jabas de Boca da Mata, José Osmando, Pedro Olímpio, José Tadeu Cavalcante, Francisco Medeiros, Sebastião Lessa Neto, Cláudio Pessoa, Clarício Pessoa, Luiz Antônio, Mozart Noronha, Chico Cabelinho, Zé Roberto, Marcelo Arruda, Pedro Tupã, Geraldo Bezerra, Gilberto Bezerra, Ronaldo Vitório, Ricardo Vitório, todos lutando pelo seu espaço e todos conseguiram chegar lá. O Jornal Juventude Palmeirense, o Coral da Irmã Cecília, o Bispo Dom Otávio Aguiar, a Festa da Juventude na Praça das Caçoarinas, os Carnavais do Aeroclube, o Incêndio da Maloca do Índio, as piadas e anedotas de Neto Costa, o professor americano Mr. Paul,
a banda marcial do Colégio Pio XII, sob o comando de Padre Ludogero, o famoso Clarim do Elcio, os taróis de Guilherme e Pedro Olímpio, a banda mirim do Colégio Pio XII, os grandes desfiles de 7 de setembro, a luta pela presidência dos estudantes de Palmeira dos Índios com Alenildo Ribeiro, as crônicas diárias do jornalista José Ribeiro Torres, o timaço do CSE, Centro Social Esportivo, jogadores como Pompeia, Dija, Zé Leite, Roberval, Saci, Pinto, Pedro Tupã, Givaldo Leôncio, Ricardo Vitório, Cabeludo, dentre outros, as vaquejadas do Parque São José, as fofocas de Sebastião Tupã, na esquina do Diva, Departamento de Informação da Vida Alheia, o Teatro Amador no Colégio Cristo Redentor, o futsal do Colégio Estadual Humberto Mendes, Conova, Quinca e Pelado, Xixi e Zé Pequeno, as aulas de geografia da professora Wanda Ramos, filha de Clóvis e sobrinha de Graciliano Ramos, amigas de fé, irmãs camaradas, Gláucia, Isvânia Marques, Lourdinha, Tereza Duarte, Mariana, Irene Márcia, Zenivaldo, Eulália, Betânia. Palmeira dos Índios era uma festa só. A chegada em Palmeira do ídolo da Jovem Guarda, Vanderlei Cardoso, a fila de carros ia da entrada de Quebrangulo até a casa do senhor Juca Sampaio, em frente ao Colégio Estadual. O programa de auditório do Ivan Barros, todas as manhãs de domingo no Cine Palácio. Sessão pornô no Cine Palácio, todas as sextas, 0 hora. Palmeira dos Índios com 3 cinemas, Palácio, Moderno e São Luís. Nos 7 de setembro, corrida de bicicleta entre Santana do Ipanema e Palmeira, com o patrocínio da Rádio Sampaio e liderança do Gileno Sampaio. Palmeira, terra natal do grande ator Jofre Soares, o ex-prefeito Gileno Sampaio, fundador da Rádio Sampaio, a segunda emissora a ser lançada no interior alagoano. A primeira foi em Penedo. Paquerá, com as internas do Colégio Cristo Redentor. O estádio de futebol Edson Amaro, onde estava a poeira, estava a bola. Recepção ao CSE após ganhar torneio em Natal com a participação do ABC e América, algo inédito na época para o nosso futebol. Narrações esportivas pela Sampaio com o locutor e funcionário do Banco do Brasil, o Antônio Manuel. Narrando futebol após o Antônio Manuel, tivemos o Zé Roberto, a Luiz Alves e o Arivaldo Maia. O comunicador, os comunicadores, o Valdemar Correia, lá na Rádio Sampaio. A importância era tão grande da juventude em Palmeira dos Índios nessa época que foi lançado o jornal Juventude Palmeirense. Ele foi criado no início do ano de 1965, com a finalidade de informar a comunidade Palmeira dos Índios os fatos principais da política e da cultura de seu município. Vamos ao expediente do Juventude Palmeirense. Diretor, José Osmando de Araújo. Vice-diretor, Maria de Lourdes Tenório. Secretário, Advilson Nery Ferreira. Vice-secretário, Jaide Almeida. Tesoureiro, Cipriano Ney Pirauá. Vice-tesoureiro, Carmen Leia. Redator-chefe, Antônio Nicásio. Coordenadores, Padre Mauro Daniel, Irmã Maria Calista Lima e Francisco Barros. Patrocinadores, Posto Ferreira, Tipografia Indiana, Casa Pio XII, Expresso Palmeirense, A Princesa do Sertão, Casa São Paulo, Foto Palmeirense, Livraria São José, Primor Confecções, A Preferida, Melo Irmão e Companhia, Casa dos Rádios, A Iluminadora, Frigidaire, Lojas Paulista, o Indicador Profissional, Médicos, Dr. Gastão Leão Rego, Hélio Ferreira de Araújo, Salustiano Gomes Lins, Marcos Moraes e Remy Maia. Dentistas, Dr. Cláudio Alves Monteiro, Mauro Feitosa, José Hugo Costa e Antônio Soares. Palmeira dos Índios, na década de 60, era considerada não só a princesa alagoana, como a capital da cultura de Alagoas, com vários escritores e escritoras, uns nascidos nesta terra, outros filhos de coração, a exemplo de Graciliano Ramos. É grande essa relação dos escritores e escritoras da nossa querida Palmeira dos Índios. Escritoras como Isvânia Marques da Silva, Adalberão Cavalcante, Lucênio de Matos,
Alba Granja, Ademar Duarte Constant, Amarílio Santos, Alvino Correia, Ana Clara Carlos Pontes, Elis Medeiros, Heraldo Vieira de Melo, Epaminondas José de Araújo, Everaldo Damião da Silva, Francisco Xavier de Macedo, Gilberto Marques Paulo, Giovan Xavier Bejoino, Graciliano Ramos, Hélio Luiz de Lima, Herbert José Lisboa, Martins Torres, Ivan Barros, João Francisco Duarte, José Jurandir de Oliveira, José Pantaleão Neto, José da Costa Sampaio, José Delfim da Mota Branco, José Maria Melo da Costa, José Alves Pereira, Lidenor de Melo Mota, Lorival de Melo Mota, Luiz de Barros Torres, Luiz Antônio, Manuel Bezerra e Maria Luísa Duarte. Um forte abraço a todos vocês. Nós seguimos como luz anunciar sua terra desejante de seu povo para ouvir e ganhar o do trabalho para a glória do Brasil sobre o nosso protetor. O seu sangue por amor sempre, sempre idolatrada, sempre em nosso coração. O Palmeiras abençoada, a princesa do sertão. Ó Palmeiras, nós queremos exaltar o seu perfil, cantar sua beleza que possui cantos mil, felicidade da esperança, incrustada no Brasil. E nós decidiu o orgulho, os aldeis amor a dar, assim sendo esse teu caro sempre vive a profetar para quantos que desejem transformar o mundo real, seja sempre idolatrada dentro em nosso coração. O Palmeiras abençoada, a princesa do sertão. Resplandecente do seu seio, ninguém pode te ofender. Permanece na lembrança como rei a maltratar, lindo tanto de saudade e o desejo de voltar. Imigrantes e seus filhos, Deus que canta seu louvor, nos unimos num só povo e na voz do mesmo ator, para dar-lhe sem reservas nossa vida e nosso amor, seja sempre idolatrada dentro em nosso coração. O Palmeiras abençoada, a princesa do sertão. Nós seguimos como luz anunciar sua terra desejante de seu povo para ouvir e ganhar o do trabalho para a glória do Brasil sobre o nosso protetor. O seu sangue por amor sempre, sempre idolatrada, sempre em nosso coração. O Palmeiras abençoada, a princesa do sertão. Ó Palmeiras, nós queremos exaltar o seu perfil, cantar sua beleza que possui cantos mil, felicidade da esperança, incrustada no Brasil. E nós decidiu o orgulho, os aldeis amor a dar, assim sendo esse teu caro sempre vive a profetar para quando
Senhor.